uma coisa aqui: o direito não socorre aos que dormem. Perfeito? Ou seja, não adianta, prescreve em 5 anos essas parcelas remuneratórias. Nós só vamos receber os 5 anos para trás. Se alguém falar que recebeu 30, ótimo. Teve juiz que deu, porque juiz é assim mesmo. Tem uns que dão, outros que não dão. Mas o entendimento classificado é que são 5 anos para a gente poder receber essas parcelas. Quando a gente vê a nativa, esse direito não é prazo indeterminado. Aí isso para recebimento. Agora, para entrar no processo, tem 2 teorias. 2. A primeira, e aí depende de cada tribunal. Em Brasília, tem a metade do entendimento que é o seguinte: nós temos também 5 anos para poder entrar com a ação, porque a gente já sabe agora quais são os nossos direitos. A segunda, retroativo a 20 anos, né? O senhor falou isso sobre 5 anos, 10 anos, mas tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da ministra Carmen Lúcia aí no Norte, que também que feriu o artigo 37 da Constituição Federal, certas demissões, e a decisão dela torna sem efeito. Isso aí. e aí tem a segunda tese da teoria da chamada accionata, tá? Onde necessariamente em tese nós teríamos conhecimento do direito e a partir dali que surgiria a prescrição. Porém, não é prescritivo, ou seja, não prescreve o direito chamado vinculado à anistia. Ou seja, possui um entendimento do tribunal, algum julgador do tribunal, que a questão relativa à anistia não prescreve. Perfeito? Então é o seguinte: nós temos 2 teorias básicas, e é isso que eu ia falar. Só que isso cabe a nós, no judiciário, brigar com a AGU, brigar lá dentro. Então é o seguinte: o que nós temos que delimitar, só para facilitar a nossa vida, porque a gente não perde o todo, 5 anos. Vamos colocar 5 anos no dedinho. Passou disso, se vier uma tese de que prescreve e o juiz resolver falar que está prescrito, estará prescrito. Então, eu só estou delimitando essa questão, uma questão de razoabilidade, uma questão só de facilitar a vida dos senhores e nós não complicarmos dentro de uma ação, essa ação perdurar 20 anos e a gente ficar discutindo prescrição. Perfeito? Então vamos delimitar as nossas questões somente nesse tempo, mas não significa que está prescrito. Eu que vou usar, ou o jurídico, ou quem quer que seja, que vai usar as teses necessárias para isso. Foi a tese, lá do doutor Ulisses estava presente, disse o seguinte, que a prescrição dos 5 anos é a partir da primeira portaria assinada pelo ministro do Planejamento. No nosso caso, a nossa foi 28 de dezembro de 2009 e nós votamos em dia 3 de fevereiro de 2010. O doutor Ulisses disse que é do dia 29 de dezembro de 2009. Então, meu prescreve não a portaria de retorno, hein, gente? A data da portaria de retorno, a primeira portaria que o ministro do Planejamento dá o retorno de você, é que conta a prescrição. Não é a data que você volta 40 dias, depois publicado, não. Se for, tu vai no ferro. Aí o que a gente está fazendo então para interromper essa prescrição? Porque isso que ela está falando é muito sério. Prescreveu, acabou, já era, não tem como solicitar. Nós temos que formular então os requerimentos administrativos para interromper ou não é interromper, é suspender a prescrição. Então a gente faz requerimento administrativo muitas vezes para solicitar exatamente a resposta lá do gestor, do diretor, do secretário executivo para suspender a prescrição, porque nós podemos ter o reconhecimento em tese na via administrativa. Aí vão me perguntar, e eles não têm 30 dias para responder? Alguém já viu alguma resposta em 30 dias? Eu nunca vi. Estou 3 anos no processo de planejamento. Se não der a resposta, nós podemos entrar com ações, por exemplo, pela omissão. Olha, excelência, eu entrei com requerimento administrativo,
Eu entrei com requerimento administrativo e que até hoje ainda não se receberam um centavo, farei que uma pergunta. Como fica essa coisa? Gente, isso aqui é muito importante para a gente. Isso é muito Nós importante. estamos aqui retornando, anistiados, trabalhando. E aqueles que se foram, como fica as esposas que até agora não teve nada para que elas perceberem? Eu sou um artista da Eletrobras, para quem não me conhece, conheço plástico, cavalo, meu grande amigo, cavalo. Enfim, a resposta é essa. perfeito. Eu gostaria de... Eu tenho recebido alguns questionamentos de duas situações a respeito do chamado do falecido, do decúbito. Eles me perguntam, quem faleceu, a esposa ou o esposo, tem direito à pensão, na verdade, desse servidor? Aí nós temos dois marcos temporais. Eu entendo que aquele que faleceu e teve a anistia concedida posteriormente ao falecimento, ela não tem direito à pensão daquele esposo, porque nós temos uma coisa chamada direito adquirido e mera expectativa de direito. Mera expectativa de direito não dá direito àquele direito que ele tinha. Direito adquirido é quando você adquire o direito, incorpora no seu patrimônio jurídico e passa para terceiro por meio de uma procuração, de um falecimento assim vai. Perfeito? Então, aquele que faleceu e teve o deferimento posterior, pode acontecer casos de receber pensão? Pode. Mas à luz do direito, eu entendo que não teria. Só um minutinho. Daquele que necessariamente foi concedido anistia e faleceu até mesmo antes da publicação, mas ele já sabia da sua anistia concedida, a esposa ou o esposo vai ter sim o direito à pensão desse anistiado. Mas se a portaria dele, né, não perdeu nenhum efeito ao longo do tempo, tá? Ele não tem o direito? A família? É anistia mantida que você fala? É. Falando que ele não perdeu nenhum efeito nesse sentido. O problema todo é que mesmo que não tenha tido efeito, ele tem que ter um ato, entre aspas, infelizmente, de posse. Ele tem que necessariamente ir lá para poder passar para a folha. E isso aí, ele não tem condições e ela não consegue exercer porque ela não tem os documentos necessários para poder comprovar que ele fazia jus à anistia naquele momento. Nós temos que brigar no judiciário para dizer exatamente isso. Olha, A questão é diferente. A questão o direito de anistia, sim, mas a materialização... Doutor, porque os efeitos... agora tem um detalhe, doutor. Depois de 2004 teria. Depois de 2004, com certeza, porque aí já teria os 5 anos da decadência. Que aí dá estabilidade. Aí, mesmo que não tenha sido saído uma portaria, o direito já estava, já era direito adquirido. Só não foi publicado. Mas é aí que surge o problema, no meu entendimento. Se ele não foi publicado, ele pode. Eu até falei aqui que ele poderia, até não sendo publicado, teria o direito. Só que a pessoa tem que saber. Acabou. Se não soube e não teve o conhecimento, no meu entendimento, ele não tem direito, porque necessariamente é mera expectativa de direito. Agora, isso não impede de nós usufruirmos exatamente dessa tese e entrar no judiciário, e se tiver o provimento, vamos embora. Eu só estou falando para vocês que é muito mais difícil. O meu entendimento é esse. Doutor, eu sou no início do seu discurso, você falou no artigo 5º da isonomia. Então não poderia ser usado esse mesmo artigo nessa situação do falecido, do falecimento, porque na anistia da ditadura existe o reconhecimento pós-morte. Então, de acordo com o artigo 5, a gente teria o mesmo direito. Aí nós vamos entrar num aspecto, nós vamos entrar num aspecto legal e jurídico. Pode vir a alegação específica falando, olha, a anistia política é completamente diferente da nossa. Não é anistia? Não, eu vou chegar lá. Só estou falando na argumentação deles que a gente vai ter que fugir, tá? Eu estou contra-argumentando o que você está dizendo para a gente começar a construir um caminho, perfeito? Eles vão dizer, a anistia política é completamente diferente de anistia concebida no nosso caso. Isonomia significa em situações idênticas, com os mesmos parâmetros, com as mesmas situações fáticas.
a mesma situação. Como essa aqui não é a mesma situação nossa, não se há falar em isonomia entre as situações. Aí vai caber a nós uma construção jurídica e falar, olha, mas é anistia, é o mesmo conceito, eu não sei. Eu tenho que estudar esse respeito, é uma boa tese, mas eu estou te contra-argumentando que eles poderiam alegar. Entendeu? E aí, se são situações distintas. Mas está se baseando no artigo 5º. Sim, eu estou sendo tecnicista agora, perfeito? Só para poder fugir de uma suposta argumentação. Mas é isso. Eu já sou aposentado. Estou trabalhando há 31. Aqui a situação agora, mas estou pela CLT. Se eu já sou aposentado pela CLT, a ONG já foi. Se eu botar o bloco na rua, não é possível. Minha mulher recebe 2 vezes, não pode. Olha só, gente, em que pese, os aposentados, vou falar dos aposentados, eu esqueci de falar e comentar, porque é muita coisa. Já dá para ti sem falar. Quem está aposentado pode fazer essas ações sem problema nenhum. Quem está aposentado vai ter direito ao enquadramento do regime. Vai, porque existe aposentado por lá também, a mesma coisa, da mesma forma.